Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, gostaria de enviar um abraço ao meu querido sobrinho William, que hoje aniversaria. Então vamos iniciar essa quarta-feira pascal, iluminando nossas vidas com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se lhes aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos estavam, porém, como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto ao povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se lhes abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não ardia nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma narrativa, amados irmãos e irmãs, das aparições de Jesus nessa oitava pascal. Então seus olhos se lhes abriram e eles o reconheceram. O Evangelho não é simplesmente a história de alguns acontecimentos particulares, porque se assim fosse, não seria capaz de contar com tanta precisão a história que também é de cada um de nós. Na incredulidade e desilusão dos discípulos, não poderíamos reconhecer o espelho exato de algumas de nossas emoções? Não haveria nessa história, nossa história pessoal, como seres humanos? De fato, o texto do Evangelho nos oferece uma gama possível de situações, estados emocionais, eventos fundamentais que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós se encontraria identificando-se e vivendo, não é verdade? Assim como as Sagradas Escrituras parecem ser uma grande história da humanidade, a Boa Nova também nos permite conhecer o Filho de Deus tanto quanto o homem em seus aspectos mais essenciais. No caso do episódio que acabamos de ouvir, podemos dizer que nossas esperanças se consomem rapidamente e que, em comparação com a realidade, é difícil manter vivas as expectativas que não são confirmadas pelos fatos, como os discípulos de Emaús. Cedo vem dessa desilusão, a decepção, e nossa esperança desvanece. Como a erva que amanhece cheia de viço, chega tarde e fenece e fica seca. No entanto, a esperança é paradoxal em si mesma, porque nos pede para acreditar em algo no qual não há evidências. No entanto, exatamente por essas mesmas características, ela desempenha a parte mais fundamental de nossas vidas. Se sem caridade seríamos um símbolo que toca, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, sem esperança seríamos uma humanidade sem vida. Seríamos um barco sem leme. O caminho de Emaús é o caminho da nossa existência. De fato, o Senhor vem ao nosso encontro e se faz reconhecer nos aspectos mais importantes de nossos dias, para nos lembrar que nossa história não termina exclusivamente naquilo que vemos ou vivenciamos. Se, portanto, a metáfora for verdadeira, há necessidade de permanecer alerta e atento, vigilantes. É essencial, mais do que nunca, saber reconhecer o Senhor ao longo do caminho e poder vê-lo ao partir do pão. Nesse sentido, amados irmãos e irmãs, a Eucaristia, e a Eucaristia dominical, no mínimo, é um traço essencial, justamente porque renova a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E sem Ele, nossa vida é um barco sem leme. Jesus, faze com que eu seja fiel à tua presença. Já que caminhas comigo, faze, Senhor, que eu caminhe contigo e possa te reconhecer ao partir o pão. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero mandar um abraço ao meu sobrinho que hoje aniversaria, e até William, meu sobrinho neto John. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Fica comigo, Jesus, tua presença é paz. Fica comigo, Jesus, tua presença é luz. Fica comigo, Jesus, tua presença é
Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.